Oi! Eu vou apresentar o vlog hoje de uma forma diferente. Tô aqui no meu cafezinho da manhã, no meu dia de herdeira. Brincadeira. Um dia muito cheio de afazeres, como sempre. E pra quem não me conhece, pra quem está aqui, pra quem caiu de paraquedas ou pra quem pouco me conhece, não sabe ainda o que é que eu faço, por que é que eu resolvi fazer esse vlog, por que é que eu resolvi falar e criar vídeos, enfim. Por que é que é Mari Carvalho, Mari Mariposa. Que negócio é esse? Quem é essa pessoa? Eu tenho dois empregos, duas, dois campos de trabalho, que é a arte e a psicologia. Então, eu tenho formação em psicologia, mestrado, e atuo na psicologia há um tempo. E sempre fui muito ligada à arte desde a graduação. Então, eu acho que até antes disso eu sempre fui muito criativa e eu acho que vale um capítulo à parte sobre a minha história na arte. Mas desde que eu comecei a faculdade de psicologia, eu achava que eu deveria fazer alguma coisa para ganhar uma renda extra, para me movimentar de alguma forma. E foi aí que eu comecei a fazer os cadernos. Então, um tempinho antes eu fiz o meu caderno, o da minha irmã e de uma amiga, sem compromisso nenhum. E aí as pessoas iam vendo, faz pra mim. Aí eu fazia, né? Me dava material, beleza. Aí eu fui fazendo alguns extras. E aí fui fazendo mais alguns, mais alguns, mais alguns. E aí eu fui começando a pensar em um mini empreendimento sobre cadernos. Mas antes eu fazia o caderno decorado, né? Então já existia o caderno e eu forrava com tecido, enfim. Aí foi indo, foi indo, foi indo. E fui fazendo cursos de encadernação. E aí durante a graduação já participava de feiras em Aracaju. Quando me formei, e assim, parte da minha renda já era a arte também, né? Os estágios e o artesanato, vamos dizer assim. E na época do mestrado também, tanto nos estudos da psicologia como na arte, eu já fui também trabalhando e estudando, trabalhando e estudando arte e psicologia. Então, isso sempre foi a minha grande questão. Aí as pessoas perguntam, mas aí você vai atuar como psicologia ou como artista? Gente, eu não consigo atuar em uma coisa só. Então, quando eu decretei uma certa vez que não iria mais ser psicóloga, que estava tudo acabado entre eu e a psicologia, eu simplesmente não consegui fazer isso porque tinham demandas específicas que o meu trabalho fazia uma certa diferença importante, né? Então tinham demandas de cuidado que eu estava vinculada e ainda continuo, e isso não me deixou sair da psicologia. E aí quando eu fui muito, muito, muito mais para psicologia e falei, não vou mais trabalhar com arte, a arte falou, não, 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 eu estou aqui e você participa de feira, você faz coisas muito criativas, você faz muitas, muitas, muitas obras de arte e soluciona problemas por meio das coisas que eu faço, então não tem como. E isso foi um grande dilema, assim, sério mesmo, até que eu consegui entender por que eu funciono assim. E a minha história no espectro autista confirma justamente isso, né? Eu, uma pessoa com altas habilidades, com muitos hiperfocos, com muita facilidade em aprender diversas coisas ao mesmo tempo e funcionar com tudo ao mesmo tempo. E aí é isso, né? Então essa configuração assim também não me deixa desapegar das duas coisas.
E eu consigo hoje trabalhar de uma forma melhor e mais equilibrada com isso. Então, hoje eu trabalho com psicologia, hoje eu trabalho com arte. Às vezes eu agrupo as duas coisas em uma mesma atuação, por exemplo, uma oficina criativa de encadernação em que eu trabalho uma questão terapêutica, dá para fazer isso. Ou em um atendimento clínico eu consigo trazer alguma parte criativa para que a pessoa venha trazendo um processo criativo como uma produção de saúde e de espontaneidade, né? Então isso também é muito importante. E aí, nesse processo todo, estou aqui, eu, né? Estudando e trabalhando sempre. Hoje em dia também estudo muito, muito mais e tenho informação na questão do espectro autista. Acho que assim é uma área que me desperta muito, muito, muito interesse, muita facilidade em lidar com isso e muita tranquilidade em atuar com pessoas autistas, sejam crianças, adultos, idosos. Isso é muito curioso, porque eu tenho amigas autistas idosas que descobriram isso há muito tempo e descobriram isso em um movimento muito paralelo a qualquer um que eu teria vivenciado. E a gente se encontrou e falou, meu Deus, olha só como encaixou isso daí. Isso é muito, muito doido, porque assim, é um tema ainda muito pouco falado, pouco aceito, mas que gera uma compreensão de muitos processos de uma forma impressionante. Aqui temos uma gatinha que está fazendo parte do vídeo. Aí, por isso que fala, então você tem 2 Instagrams também. Sim, tem o Mari Mariposa e tem o Mari Carvalho. E aí, o Mari Carvalho é a Marina com seus desdobramentos, tanto na psicologia como na arte. E o Mari Mariposa é meu ateliê. Então, o meu ateliê, ele é um ateliê de encadernação, porque foi a primeira técnica que eu comecei a trabalhar, como eu contei pra vocês. E mais tarde, e costura também, eu sempre trabalhei com costura, porque eu sempre soube fazer isso. E com o suporte da minha avó materna, eu também desenvolvi muita costura, fiz curso depois. E aí, depois de 2022, eu entrei na Escola de Belas Artes. Então, isso pra mim mudou a minha forma de trabalho com a arte. Então, se eu já tive essa experiência de participar de feiras e participar de eventos, de trabalhar com venda de produtos artesanais, ainda não com muita cara da questão artística e do grande valor que sai do artesanato para a arte, isso é uma discussão muito, muito difícil. E aí eu desenvolvi assim exponencialmente depois que entrei na Escola de Belas Artes, porque eu já tinha essa experiência. E aí a experiência técnica veio com muita força. Então eu comecei a fazer aula de gravura, aula de desenho, aula de pintura e muitas aulas teóricas também, de história da arte e de percepção. Enfim, eu acho que nesse tempo que entrei em Belas Artes, em 2, 3 anos, mais ou menos, o meu trabalho ganhou uma outra cara, sabe? Então, o Mari Mariposa fala dessa minha história na arte, sem abandonar os cadernos, porque o caderno faz parte do meu processo artístico, histórico, criativo. E também com um pé na psicologia, porque, olha só, eu
Participei de um projeto social muito, muito, muito interessante, é muito lindo, em que eu dava aula de artesanato para crianças. E nesse projeto, muitas crianças autistas, muitas crianças com diversas questões de vulnerabilidade social, vulnerabilidade psíquica também. E a minha atuação enquanto professora tinha um olhar muito sensível para isso, né? Muitas crianças com questões de ansiedade, de atenção, próprio TDAH e tudo. E aí a psicóloga que a Amy trabalhou muito bem isso com essas crianças e o vínculo foi muito importante. E também nas oficinas de estilogravura ou de encadernação que eu ofereço, tanto no meu ateliê ou em outros espaços, eu coloco essa percepçãozinha, sabe? Eu coloco esse pano de fundo, assim, de uma leitura para a história de vida daquela pessoa e a produção da proposta da oficina, das peças. Então, o Mari Mariposa funciona tanto como ateliê de produtos que eu vendo em feiras, em outros lugares, em loja, como oficinas e todo outro processo que vier e que tiver afinidade, eu tô topando. Minha meta agora é começar a pensar em exposições. Não sei como vai ser isso, não sei quando e como. E além disso, faço trabalhos de decoração ou design de interiores. Precisa pintar a parede de uma casa, eu vou lá e pinto com o que eu sei fazer. Precisa pensar em uma composição de quadros, colagem e escultura que tiver ao meu alcance, estarei fazendo. O que mais eu falo pra vocês? Agora não lembro. Mas eu tenho alguns temas que eu gostaria de fazer nos próximos vídeos. De falar sobre gravura, sobre encadernação, os tipos de encadernação, os tipos de caderno, colocar um tutorial, uma coisa assim. E o que ocorrer neste ateliê, nesse tempo aqui, né, que eu tiver dedicada a registrar aspectos importantes da minha vida que eu gostaria de compartilhar, porque eu gosto de conversar muito e sinto que vocês podem conversar comigo por aqui também. E trocar essas informações e, né, no que eu puder informar, estou por aqui. Um grande beijo.